Pod Águia, de frente com elas, Eliane Simões e Fernanda Mendes. Oi, Fê! Prazer estarmos juntas novamente. Mais um episódio aqui com o mesmo propósito, que esse propósito lindo. Ai, também tô muito feliz, Eliane. Toda honra e glória a Deus para mais um episódio incrível aí. E assim, nossa, eu tô muito feliz e queria falar com vocês. Oi, águias! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando. Esse é o segundo episódio da segunda temporada do Pod Águia. Então, assim, fiquem aí, fiquem preparados, porque hoje a gente vai falar de um assunto, assim, que eu, particularmente, é um assunto que me emociona muito. Principalmente porque eu tenho uma pessoa, né, da minha família, que é o meu irmão, que ele tem uma deficiência. Então, assim, é um assunto para mim muito importante e muito emocionante também, muito delicado. Então, se preparem. Se preparem que a gente vai saber mais sobre esse assunto que é tão interessante, que é tão emocionante, inclusive, né? E que a gente vai ter uma convidada aqui especial, que é a Raíssa, para estar conversando sobre o assunto de como lidar, né, com uma criança atípica. Logo mais, ela estará aqui conosco no quadro Pode Falar. É para pai também. Você que é pai, que tem uma criança atípica, fica atento nesse episódio. Então, se inscreva aí no nosso canal, deixa bastante like, deixa comentário, fala o que você achou, porque assim, para nós é muito importante, tá bom? Então, não se esqueçam. E outra coisa também, né, Eliane, a gente agradecer aos nossos patrocinadores, porque assim, Edit VIP, gente, Edit VIP é uma empresa de edições de vídeo, eles baixam nossos vídeos e assim, fica incrível, faz cortes, faz reels, né, cada nuggets, que é um nome chique agora, gente. Então assim, eles fazem tudo e assim, tudo de primeira linha. Todos os cortes que vocês veem, com todas as coisinhas aí, Eliane, você sabe falar mais do que eu sobre isso. É uma parceria muito bacana, né, que a gente tem do Edit VIP. E a gente tá aqui para agradecer essa parceria. Gente, ó, esse salgadinho maravilhoso e que daqui a pouco, com certeza, a gente vai comer bastante, tá? Porque vocês já sabem que eu sou gordinha da lancheira e eu gosto mesmo de salgado. E nós ficamos muito felizes com mais essa parceria também. Então, muito obrigada aos Cake. Se você quer pedir bolo, doces para festas, salgadinhos, nós vamos deixar aí o telefone deles, o Insta deles na legenda. E antes de chamarmos a nossa convidada especial, que é a mamãe do Rafa, a Raíssa, nós entraremos no assunto, né, do qual a gente já havia falado no episódio anterior. É um assunto muito relevante, né, um assunto do qual todas as pessoas estão falando, estão questionando, desde dezembro, este período do ano, né, é um assunto assim que está em relevância. Que é sobre metas, como você conseguir chegar em dezembro com todas as metas alcançadas, que não é coisa fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo chegaria. E hoje em dia nós temos um percentual muito pequeno, então 3% de todas as pessoas conseguem chegar até lá. Porque, afinal de contas, eles ficam muito preocupados. Todos nós, né? Ficamos preocupados com a virada do ano, roupa nova, festas, viagens. E esquecemos de virar a mentalidade, que é o principal. Porque quando você muda a sua vida, você tem que mudar também a sua mentalidade, que talvez seja o primeiro a mudar. E a gente pode estar começando a falar, que a gente vai dar os 5 passos para as pessoas estarem conosco nessa jornada, mudando a mentalidade. A programação, né, Eliane? Porque eu falo assim, é muito difícil a gente falar sobre a mudança sem a gente falar do primeiro passo. Isso. Que é buscar primeiro o reino de Deus. E às vezes as pessoas, elas ficam tão atentas com tudo e esquecem de buscar a Deus primeiro, né? Hoje em dia, com tudo que tem, a correria da vida, a pessoa não para ler um versículo da Bíblia. Né? Às vezes não vou falar um capítulo não, um versículo, ou seja da Bíblia, seja de um livro, né, espírita, enfim, do que ela crê, né, na crença que ela professa. Então é muito importante haver também essa reprogramação, né? Então, essa reprogramação, que é o segundo passo, né, que a gente está trazendo aqui, que é um assunto muito interessante, que é a reprogramação neurológica. Né, tudo que acontece em nossas vidas, nós já passamos por mentorias de grandes mentores aí no Brasil. Paulo Vieira, ele sempre fala sobre esse assunto, que a reprogramação neurológica, a sua vida só começa a mudar a partir do momento que você começa a se comportar de uma forma que vai te levar para um outro nível.
Então, depende do seu comportamento. O que você está vivendo hoje é devido a como você se comportou. Porque como você se comporta, você pensa, e como você pensa, você sente, e como você sente te leva a uma crença, que essa crença ela é autorrealizável. Porque o seu cérebro, ele não distingue o que é real e o que não é real, sabe? Então, assim, se você está triste, o seu cérebro vai entender que você está triste, você vai sentir a tristeza. Você vai pensar na tristeza, vai sentir a tristeza, vai ter a crença que vai se autorrealizar em um momento triste, um momento que não vai ser legal na sua vida. Você já conheceu uma pessoa que fala assim, na minha vida aconteceu tanta coisa ruim, foi uma coisa atrás da outra. Sim. Já? Uhum. Então, isso está diretamente relacionado com a forma que você age. Porque se vem problemas, porque problemas todos nós temos, mas se vem problemas, vem lutas, e você se deixa levar por aqueles problemas, fica triste, chora, reclama, este problema que vai estar no seu comportamento, vai direto para o seu pensamento, e o seu pensamento vai estar para o seu sentimento, isso é um acúmulo de pensamentos, de sentimento, até levar a crença que é autorrealizável, e isso vai causar na sua vida um momento triste, um momento de problemas, maior ainda do que quando... Você não precisa de ter problemas. Já viu aquela pessoa que fica triste para chamar a atenção? Sim, vitimismo. O vitimismo. Né? Então, ela se comporta triste. Até não precisa de falar nada. Só dela estar triste, se comportando triste, vai para o pensamento, que é uma fotografia dela triste, ela vai estar ali triste, e do pensamento vai para o sentimento, ela vai sentir tristeza. E essa tristeza vai originar numa ação na vida dela, numa situação que vai estar acontecendo. Por quê? Porque conforme você disse, né, buscai primeiro as coisas, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Assim como tu pensas, tu és. Então a gente tem que colocar bastante vigilância no que a gente pensa, na palavra que sai da sua boca, porque você só vai mudar de vida quando você mudar de comportamento. Isso é fato, tá? Isso é neurológico, isso é espiritual, isso é hormonal, todas as suas células vão estar ali trabalhando em prol do como você está agindo, do como você está pensando, do como você está sentindo. Então isso aí é muito importante, a gente ter essa virada de chave e saber nos comportar, até mesmo quando os problemas vêm para nós, sabe? Ter essa força que só vem de Deus, inclusive. Você conseguir. Sim. E é a quebra dos cadeados, né, Eliane? Porque assim, se a pessoa não conseguir quebrar os cadeados da vida dela, nós temos falado muito isso no grupo, né? Sim. Que são os cadeados muitas vezes do luto, né? É o cadeado muitas vezes de um relacionamento tóxico, de um orgulho que aquela pessoa tem. Então ela fica tão travada, tão fechada, que ela não abre ali, ela não abre a mente para outras coisas, ela não abre o coração para perdoar, né? Então assim, é algo muito, muito importante haver essa quebra dos cadeados, né? Sejam eles emocionais, financeiros. Então assim, nós temos falado muito, né, isso no nosso grupo. Temos tido também muitos testemunhos reais, né, das pessoas falando, poxa, eu perdoei meu irmão de anos que eu não conversava, né, eu saí de um relacionamento abusivo depois que vocês falaram uma coisa e virou ali a minha mentalidade. Então, assim, é algo muito, muito precioso também quanto a isso. E a gente sabe que muito também é questões de ambiências, né, porque onde a pessoa fica, ela vai acabar se tornando igual. E aí é a hora da gente aumentar os nossos padrões, né? Aumentar aí a nossa régua, né? Então, isso também é muito importante. É tão importante, tanto quanto você mensurar as suas metas, né? A parte prática, que é você mensurar, você colocar as suas metas alcançáveis, tangíveis, que você tem ali um ambiente propício e você tem a condição de estar realizando aquela meta, não é o suficiente. Você pode estar colocando no papel, do jeito que você quiser, da forma organizada que for, planejadíssima, mas se você não tiver essa mentalidade do qual a gente está falando desses pontos cruciais, você não vai conseguir chegar. Por isso que eu volto a repetir, que somente 3% das pessoas chegam até lá com tudo realizado, com tudo certinho. Porque
Não adianta você reprogramar o seu cérebro se a sua vida está toda atrapalhada. E nós temos 11 áreas de nossas vidas, né? Vou citar algumas, mas são 11. Tem a área conjugal, parental, filhos, financeiro, intelectual. Nós temos a área social, o servir. E devido à ambiência e a repetições de padrões, o que é repetição de padrão? Você veio de uma família que dentro daquele lugar, dentro daquele ambiente, estava tudo certo. Havia brigas, havia escassez de dinheiro, havia problemas. Só que como você cresceu e foi... você foi crescendo naquele ambiente, né? Propriamente dito, achando tudo comum porque você não via outro mundo a não ser aquele. Então, essa quebra de ambiência, ela é muito importante. E muitas pessoas acham que está tudo certo. Por exemplo, como que está a sua conexão com Deus? Às vezes as pessoas acreditam que é só ir num templo, né, independente da religião, ir lá orar e voltar para casa e está tudo certo. Só que não é só sobre isso. É o que você está fazendo principalmente onde ninguém está te vendo. Está somente você e Deus. Você está tendo temor com Deus? Você está buscando a Deus todos os dias? Você está lendo a palavra, lendo a Bíblia, praticando, obedecendo. Você está tendo os ouvidos inclinados à palavra de Deus, sabe? Então isso é muito forte, você renunciar à sua vontade. Você renunciando à sua vontade, o que vai prevalecer na sua vida é a vontade de Deus. Então, a conexão com Deus, a sua vida espiritual é muito mais além do que você imagina. Isso é uma régua alta. Seu relacionamento, por exemplo. As minhas amigas, um exemplo, estão todas, tudo divorciadas, que não estão divorciadas, elas estão brigando no relacionamento. Eu não, eu tô bem. Eu não tô brigando com meu esposo. Não tivemos nenhum tipo de divórcio em nenhum momento de nossas vidas. Tá tudo certo. Só que não é só sobre isso. Às vezes, como a gente acabou de falar, né? A ambiência faz você imaginar que tá tudo certo. Então, a régua está baixa. Os seus padrões, as suas referências estão baixas. Então, é onde você tem que pensar que Jesus veio, né, para nos dar vida e vida com abundância. Então, você tem que ter e querer grandiosas coisas em todas as suas áreas, de todas as suas áreas da sua vida. Tanto na vida conjugal, você tem que ter uma conexão forte com o seu esposo, um relacionamento bacana, honrar o seu esposo, conversar com o seu esposo, até quando você está dando atenção para o seu esposo, até quando vocês estão tendo momentos de prazeres juntos, sabe? Tem relacionamentos aí que o relacionamento é tão escasso que o sexo, por exemplo, é 2 vezes a cada 6 meses, sabe? Isso não é normal. Só que às vezes as pessoas acham que é normal, sabe? Então, assim, é muito mais profundo e muito mais sobre consciência, você querer mais para você e não aceitar e não tolerar o pouco, o mínimo. Isso sim você tem que saber esticar a sua régua, porque você merece muito mais. Verdade. E assim, muito legal também da gente falar, né, Eliane, a importância da pessoa entrar também no nosso grupo, né, porque tem sido um grupo que tem feito a diferença na vida das pessoas. Então, mais uma vez, nós vamos deixar aí o link do nosso grupo para as pessoas entrarem, né? Porque, assim, é muito importante falar sobre todos esses assuntos, né? E principalmente sobre essa questão do servir. Isso, para mim, foi uma coisa muito forte que você falou da última vez, né? E essa questão da régua também. Porque, às vezes, a gente acha que tá tudo tão normal porque a gente tá comparando com uma pessoa que tem o mínimo, né? Mas não é assim, né? Não é sobre isso, né? Então, assim, muito bom a gente falar desses 5 passos, né? E agora, gente, nós vamos aí pro Pode Falar de frente com elas. E, assim, tá muito bacana, como a gente já falou. Então, a gente vai chamar aí a Raíssa, mamãe do Rafa. Então, é isso aí. Solta a vinheta, gente. Pode falar de frente com elas.
queremos dar as boas-vindas à mamãe do Rafa, a Raíssa Mazetti, que está aqui conosco nesse projeto lindo, nesse quadro do Pode Falar, de frente com Eliane Simões e Fernanda Mendes. E seja muito bem-vinda, Raíssa. Eu acredito que a sua história será bastante relevante para as mamães, para os papais que também estão vivendo o que você está vivendo ou estão começando, né, agora a viver. Raíssa, muito bem-vinda. Assim, para nós é uma honra ter você aqui, tá? Eu sei que, assim, nós somos mães e falar do filho é falar do nosso calcanhar de Aquiles, né? Que é algo que, assim, é a nossa ferida mais aberta que a gente tem, que ninguém pode tocar. Então, desde já, quero te agradecer muito de você estar aqui com a gente. Eu só conheci a Raíssa, servidora pública, uma pessoa de extrema competência. E um dia, assim, vi a Raíssa, mamãe do Rafa. E eu me encantei, assim, muito, muito mesmo. Foi uma conexão incrível. Então, muito obrigada de você ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. E, assim, eu queria falar que essa oportunidade é muito boa pra mim, porque quando a gente fala da nossa história, a gente consegue mudar não só a nossa história, como a história de outras pessoas, né? Quando eu recebi o diagnóstico, o que me salvou, literalmente, assim, foi ver histórias de outras famílias, né? Mostrar outras famílias mostrando crianças com deficiência, com oportunidades, né? Com vivências maravilhosas. Então, quando a gente mostra, a gente sai da bolha, né? Então, a gente precisa sair dessa bolha. Quando eu descobri, né, que eu seria mãe atípica, eu comecei a fazer parte de uma minoria na qual eu não fazia, né? Eu era uma maioria, né? E de repente eu estava num grupo de minorias. E dentro desse grupo de minorias, né, tem tantas coisas lindas aí pra gente conhecer, tantas histórias lindas, né, pra gente compartilhar. Então é muito importante. Obrigada pela oportunidade. Ai, nós que agradecemos. E assim, aproveitando a sua fala, né, a gente queria que você falasse um pouquinho da superação. Quando eu comecei a ver o seu Insta, né, você falou uma coisa que, assim, me chamou muita atenção, né, que é a mãe viver o luto do filho perfeito. Então, eu nunca tinha ouvido esse tema, vou te confessar, como eu falei no começo do pod, eu tenho um irmão, né, que ele é cadeirante. E assim, é muito importante a gente trazer esses temas assim para todo mundo saber como é que é lidar. Essa palavra luto, né, que é algo tão assim doído, né, de falar luto, alguém morreu, mas assim, é uma coisa tão, tão importante, né, e outra coisa também que chama muita atenção, que quando a gente ouve as mães falar desses diagnósticos, né, as pessoas sempre falam, você vai ter uma eterna criança, né, e a mãe fala, opa, peraí, eu vou ter uma eterna criança. Então assim, a gente queria que você discorresse aí um pouquinho sobre esse assunto, que assim, foi uma coisa que pra mim chamou muita atenção, eu particularmente nunca tinha ouvido falar e aprendi muito. Então conta aí pro pessoal. Falar do luto do filho perfeito, eu queria até aproveitar e mudar um pouco o nome e falar o luto do filho idealizado. Eu tava dando uma pesquisada sobre isso, achei alguém que mudou essa nomenclatura, essa expressão, achei bem interessante, porque é isso, é o luto do filho idealizado, que você idealizou, né, e o que aconteceu. Quando a gente fala de luto, né, a gente não necessariamente tem a ver com a morte física, a morte concreta. Né? Na psicologia mesmo, é utilizado essa palavra luto para uma perda de um ideal, né? Por exemplo, um casamento que chegou ao fim. Você vai vivenciar aquele término de um casamento e porque algo morreu. Uma expectativa de uma história, vida, e acabou. Então, o luto a gente pode utilizar dentro da psicologia, né? Eu não sou psicóloga, sou enfermeira, mas estudando, né, sobre isso, porque eu queria entender o que eu estava passando e que nome era aquilo, né, e aí eu encontrei esse termo, né, e eu achei muito apropriado, é o luto do filho idealizado, né, do feito idealizado. Eu até pensei, a gente tem que tomar cuidado de falar de filho perfeito também, porque daqui a um tempo eu imagino o Rafael ouvindo. Sim. Né? E eu não sou o filho perfeito, ele é o filho perfeito para mim, né? Então, talvez a palavra idealizado se encaixa mais nessa questão, né? Porque quando a gente está grávida, ou quando você pensa em engravidar, né? Tanto o pai quanto a mãe idealizam a criança. A sociedade que a gente idealiza sonha. Então, o que a gente vê? Todo mundo tendo filhos lindos, perfeitos, ainda mais com o Instagram, né? Então, a gente tem até o texto que chama Bem-vindo à Holanda, né? Que fala, eu estava programando para ir para a Itália, mas a passagem, aconteceu alguma coisa, o avião pousou na Holanda, mas todo mundo está indo para a Itália, mudou o destino, mas todo mundo está indo para a Itália, eu quero ir para a Itália, eu quero postar fotos na Itália.
É mais ou menos isso, né? Então, aquela quebra da expectativa, né? Quando você ouve que você não vai ter um filho idealizado, né? E quando falo, eu ouvi a palavra síndrome de Down, também impacta muito, porque hoje a gente tem aquele contexto, assim, até então, né? Quando eu não estava envolvida nesse mundo, eu não sabia nada, eu estava vivendo a maioria, dentro da minha bolha. Né? Hoje em dia usa muito falar do luto, da teoria dual do luto, que é uma teoria que ele fala que em um momento você aceita aquela situação, você compreende e encontra recursos para lidar com ela, e em outro momento tem a raiva, a revolta, o medo, e essas duas fases, elas se oscilam, né, uma na outra. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo que aconteceu, porque existe também aquela outra teoria, né, que é muito falada, que você, quando tem o luto, né, a gente está falando de um luto não só da morte física concreta, mas de expectativa. E esse luto as pessoas não costumam validar. E as pessoas têm que validar isso, sabe? Uma pessoa que passou por uma ruptura de um casamento longo, que chegou ao fim, né? Ou de um diagnóstico de um filho. Então, as pessoas não validam essa dor, esse sentimento, e isso precisa ser validado. Você só consegue também... Por que é importante vivenciar o luto do filho idealizado quando você tem a notícia? Porque você só consegue processar isso quando você realmente enfrenta esse luto, vive, né, essa dor, e aí você consegue entender que aquilo acabou, que não existe aquele filho idealizado, e aí dá lugar ao filho que é seu. Então você consegue ressignificar o sentimento que você tem por aquela criança, né, que é seu filho, que você vai amar incondicionalmente. Mas você precisa passar por esse luto para você entender que não é aquilo que você idealizou, e sim, né, um filho que Deus te enviou. E aí foi isso mesmo que aconteceu comigo, porque eu consegui enfrentar isso, viver, né? Foi um período curto, mas cada um tem o seu tempo. Isso aí não dá pra dizer, o tempo certo é 1 mês, 2, não, cada um tem o seu. Né, o meu foi em partes pequeno, porque eu descobri na gestação. Talvez eu tivesse descoberto quando ele tivesse nascido, por ter tantas informações, talvez eu teria me perdido nisso aí, não conseguido compreender, porque também, quando você sente aquela dor, né, aquele luto mesmo, você também sente a culpa de não estar amando. Eu acho que quem descobre depois da gestação tem uma culpa muito grande em cima disso, que não se permite viver o luto, e aí não permitindo viver o luto, você não processa de uma forma tão saudável. Né? Então, no meu caso, eu consegui processar de uma forma mais saudável, porque eu descobri antes da gestação. Né? E aí eu me preparei, assim, estudando, fiquei lendo sobre isso, tentando entender, e aí eu oscilava nessa teoria dual aí do luto, que uma hora eu estava entendendo, compreendendo o que eu teria recursos para lidar com isso, outra hora eu falava, não, comigo não, por que comigo, né? E aí eu assisti um filme que chama O Filho Eterno. Antes do filme, é até interessante falar isso, que uma médica minha, a ginecologista, falou para mim no consultório, não, você pensa pelo lado positivo, você vai ter um filho... uma criança eterna. Não, uma criança pro resto da vida. Tipo assim, um bebê. Uma eterna criança. Uma eterna criança, ela usou esse termo. E eu olhei pra ela tem filha. Eu falei, porque não é o seu filho? Pensei, quem quer, assim... Porque eu não quero uma eterna criança. Sim. E na época, é importante falar eu nem sabia, assim, que isso é uma forma de isso é capacitismo, né? Eu nem sabia desse termo direito, eu não tinha respeito. Então, assim, eu tava com aquela mentalidade capacitista mesmo, porque a gente não tem que ter medo de falar das nossas vulnerabilidades. Porque se a gente fala que não, nunca fui, porque falar, eu não tenho preconceito. Ok, mas a gente tem conceitos capacitistas sutis que a gente não acha que é preconceito e são. Sim. Então, se a gente não fala deles, a gente não desconstrói. Né? Uma forma capacitista é falar, é um eterno bebê, ele é meu bebê, é o Dawzinho, colocar numa guardar assim, só não mostrar pra ninguém, esconder de todo mundo. Isso né? É uma ideia capacitista. Não tô falando que é maldade, não, né, da pessoa. Às vezes por falta de informação, falta de apoio, né? Aí são vários fatores que podem estar interferindo na vida dessas mães, né, também. E aí a gente tem que tentar desconstruir essa ideia capacitista para quebrar isso, para realmente eles conseguirem enfrentar essas barreiras, né? E aí quando a médica falou isso pra mim, e aí eu saí do consultório e falei isso, eu falei, nossa, eu falei, Uberaba, que eu não vou conseguir ter apoio, porque não é isso, né, que eu quero ouvir. Mas eu não quero ouvir também, não, ele não vai ter nada. Não, eu pensava assim, não, se for isso, eu vou encarar de frente, porque você negar também é uma forma de não aceitar, de não processar, né, da forma correta. E aí o que me salvou, literalmente, assim, foi o Instagram. Foi encontrar famílias no Instagram mostrando
as crianças, e aí eu fui me encantando com as crianças, porque antes eu falava assim, nossa, quando eu tive ali, né, a hipótese do diagnóstico, que não tinha confirmado ainda, parecia que tinha aberto um buraco no chão e eu queria sumir, eu falava que era um pesadelo. E embora eu já estava, assim, parece que sendo preparada pela espiritualidade, porque eu acredito nisso, né, e eu estava sonhando muito com criança com síndrome de Down. E eu falei, mas é uma preocupação minha do exame. Eu ia fazer o morfológico, já estava marcado. Eu falei, eu tô pensando nisso por conta do exame, coisa de grávida mesmo. Todo dia sonhando com criança com síndrome de Down. Então, acho que eu já fui um pouco preparada. Você já foi tocada, até mesmo antes dele nascer. Foi impressionante, né? Foi inexplicável isso. Eu sonhar dessa forma, né, com a frequência que eu estava sonhando. E aí, mas mesmo assim, mesmo naquele momento ali, né, parecia que o mundo ia desabar. Mas aí eu fui processando isso. Aí quando eu assisti o filme, que chama O Filho Eterno, nossa, e ele retrata uma realidade, assim, de 1980 e poucos. Então, assim, uma realidade bem diferente do que a gente vive, graças a Deus. Mas o amor ali do filme, a forma que... Aí você fala assim, não, é o meu filho. É assim, é o meu filho, né? E aí desconstrói. Aí é esse ponto, né? Que eu falei da desconstrução do filho idealizado, o fim do luto. Vivi ele, né? E aí eu ressignifiquei essa idealização minha. Hoje ele continua sendo idealizado pra mim, né? Eu idealizo várias coisas pra ele, inclusive. Agora de formas diferentes. De formas diferentes. Sim, sim. Raíssa, e a gente pode perceber no seu Instagram, né? Quando eu não te conhecia antes, a Fê me falou, olha, tem a Raíssa e tal, vê lá o Instagram dela. E eu comecei a ver suas postagens, seus stories, e você traz uma leveza muito importante na vida sua e na vida do Rafa. Você consegue trabalhar ali no dia a dia de uma forma bem leve, bem natural. Uma rotina que às vezes muitas mães não conseguem. Por quê? Porque às vezes as mães ficam mais preocupadas no futuro. A ansiedade de como vai ser, porque existem, né, boatos, existem falas e soltas. E, às vezes, as mães que não estão preparadas, que não estão bem informadas, se apegam a essas frases e sofrem, sabe? Essa questão de você falar isso que eu achei incrível, é você ter essa mentalidade. Só que muitas mães não conseguem sair dessa bolha de fechar ela com o filho no mundinho delas e ter um dia a dia de muito sofrimento, de muito peso, de muita culpa. E a gente vê que você leva isso de uma forma natural, de uma forma leve. E a gente queria saber um pouco mais sobre o seu dia a dia, como que você consegue estar trazendo isso para sua vida e falar para as mães como elas poderiam estar trazendo isso sem se preocupar com o futuro. Assim, eu acho que é inerente de toda mãe se preocupar, né, com o futuro do filho. Mas, assim, quando eu recebi o diagnóstico da síndrome de Down, eu acho que tirou um peso, assim, de, o que ele vai ser quando crescer? Ele tem que ser isso, ele tem que... Não, né, ele tem o tempo dele, ele vai ser o que ele quiser ser, sim, porque ele tem condições, como qualquer outra pessoa, de fazer, inclusive, uma faculdade, né, porque hoje a gente tem pessoas com síndrome de Down que eu conheço, né, pelo Instagram, e farmacêutico, tem um que fez farmácia, fisioterapia, direito, né? Não, recente, teve um juiz federal com autismo, né? Eu achei aquilo incrível, assim. Nossa, e ele fala super bem, ele traz uma fala assim, então assim, é isso, tem Exatamente, espaço, tem né? espaço e assim, o que a gente precisa, o que eu penso, né, que eu preciso trabalhar com ele, a gente não vai alfabetizar o meu filho de uma forma que eu alfabetizaria uma outra criança típica, um outro filho, né, por exemplo. Uhum. Eu tenho outros recursos para alfabetizar ele, né, tanto que eu já trabalho isso, já estudo, já pesquiso, para a gente já alfabetizar conforme o tempo dele, o nível de desenvolvimento dele, né, eu acho que a gente tem que trabalhar isso, trabalhar as potencialidades, né, por exemplo, eu vejo que ele gosta muito de música, então talvez é um caminho que ele queira seguir, né, porque ele gosta muito, ele tem muita aptidão, então eu vou trabalhar no que ele tem de potencial, né, e alfabetização, ele vai estudar em escola regular, ele vai ser alfabetizado, mas eu vou comparar ele com outras crianças? Não, eu não posso comparar, então acho que o caminho começa muito nessa questão de comparação, né, se a gente começa a comparar a criança com deficiência, a criança atípica, que tem um tempo diferente de aprendizado, a gente começa a se cobrar, se frustrar e não dá certo, então assim, primeiro que eu nem olho o marco de desenvolvimento, qual marco para a criança? Não olho, eu olho o Rafael. Ele vem antes da síndrome de Down. Então, primeiro o Rafael, o que eu
consigo perceber que ele tá evoluindo, ó. Então, assim, já teve coisas que eu falei, nossa, foi legal esse estímulo aqui. Não, aqui não tá dando certo, vamos estimular de outra forma. Mas ele é comparado com ele mesmo. Teve até uma profissional uma vez que me falou que a gente pagou uma avaliação, né, uma profissional de fora. Eu busquei, né, algum recurso de fora pra gente tranquilizar. Nossa, tô fazendo certinho, né, tô no caminho certo, porque o que eu puder fazer pra ele, eu faço, né, pra ele se desenvolver. E essa profissional falou pra mim que ele não estava bem, que ele estava atrasado. Aí eu falei assim, nossa, mas ela tem deficiência, que ele está atrasado, assim, eu acho tão pesado, né, falar esse termo, né, que ele está atrasado, e ele está sendo comparado com quem? Com outra criança típica, ou até mesmo com outra criança atípica? Ele não tem que ser comparado, ele não tem que estar na tabelinha de comparação, o que ele faz, o que ele não faz. Eu queria que ela me desse recursos, Raíssa, a gente tá aqui, a gente tem condições de chegar com ele até aqui. Então vamos fazer isso aqui pra gente chegar, na hora que a gente chegar aqui, a gente vê o que a gente consegue fazer. Era essa a resposta que eu queria. Sim. E ela me deu essa informação. Eu confesso que eu fiquei um tempo frustrada, assim, uns dias, não muito tempo, não, porque eu ponho pra fora. Sim. Cada um tem seu jeito, né? O meu jeito é pôr pra fora, igual a questão do luto. Eu melhorei o luto falando. Tem pessoas que não, mas eu li bastante que, assim, que é importante falar, né? Mesmo que você fale, não fale, eu falo pra todo mundo no Instagram, mas se você prefere falar pra alguém, uma pessoa que você confia, né? É importante falar. A gente precisa pôr pra fora pra ressignificar as coisas. E aí, nesse momento que a profissional me falou isso, eu fiquei um tempo me questionando se estava fazendo certo, se não estava. Eu comecei a olhar vídeos dele meses atrás. Eu falei, gente, mas ele tá evoluindo, ele tem que ser comparado com ele tá tendo evolução. Então, é focar nisso, sabe? Não comparar com outra criança e não tratar diferente, né? Eu, por exemplo, trato o Rafael como uma criança normal. Sim. Porque ele dá birra, né? Eu sei que ele tem que pôr limite nele, porque ele... Isso é importante falar, Raíssa, essa questão do limite do diagnóstico, né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente, porque é muito isso, né? Porque ele é diagnosticado, então ele não tem limite. E acaba confundindo tudo. Você começa a super proteger, começa colocando uma bolha. Né, a própria mãe também, né? A falta de limite. Na síndrome de Down, assim, eu não posso falar com propriedade de outras deficiências, porque eu não vivo, né? Não vivenciei. Meu lugar de fala é esse, né? Tô gostando muito desse termo, né? Do lugar de fala. Meu lugar de fala é esse. E espero que um dia esse lugar seja ocupado pelo Rafael, porque eu falei que eu vou falar pra ele até ele aprender a falar. Tá. Porque depois quem tem que falar é ele. Que é uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, alguém pergunta, tem uma mãe e um filho com deficiência. Você pergunta pra mãe, não pro filho, sobre a deficiência dele, sobre o que ele quer, sobre os anseios dele, né? O que ele pensa. Deixar ele expressar, ele tem que se expressar. Mas tem mães, assim, tem a superproteção, às vezes impede isso, né? Da mãe já ir na frente, já falar e superproteger e não deixar a criança, o adolescente evoluir, porque por mais que existe ali, a gente sabe que existe a deficiência intelectual, mas se você coloca mais limites ainda, né, o que era um obstáculo fica muito maior. Então, acho que... Você acha que essa falta do limite é um pouquinho da culpa que às vezes essa mãe carrega? Eu acho. Que, tipo assim, ela se sente às vezes culpada e aí ela fala, como que eu vou pôr limite sendo que a culpa é minha? Tanto é que na síndrome de Down, eles falam que, os artigos aí falam que a culpa é da mãe, né? A criança nasceu com síndrome de Down porque vem do óvulo. Tem um artigo que fala. E tem estudos que falam que não dá pra saber se você é do óvulo espermatozoide, né? E na verdade, 1 em cada 700, né? Se eu não me engano, é uma loteria, né? E não tem culpado, né? Não tem eu. Eu acho que essa culpa aí nem deve existir, né? Não, e pelo contrário, né? Porque na verdade, pra mim foi uma bênção, né? Então, mas assim, falando em relação à maternidade atípica no geral, as pessoas tendem a culpar as mães por tudo. Sim. E talvez a sobrecarga materna faz com que ela... É importante falar isso, porque a gente tá falando talvez de mães que super protegem, mas às vezes ela não consegue cuidar dela, e ela começa a cuidar do outro de uma forma excessiva, né? Não deixa o outro respirar, né? Em excesso, e acaba super protegendo. Né? Então, por isso que a gente fala assim que é muito importante ter o espaço da mãe também nesse processo. Quando eu levo o Rafael nas terapias, eu separei lá os dias e falei assim, tal dia é meu, é a minha terapia. Porque se eu não tiver o meu tempo, minha terapia, no caso é academia, né? E eu comecei a fazer terapia, mas que pra mim, né, é o que eu preciso. Então, você assim, cuida de você pra você se não cuidar tiver dele, né? a sua mente... Isso é muito importante, né, pras mães. Porque talvez ela entre num ciclo situação. que não é ela, mas é adoecimento dela.
E é o que Por falou falta de apoio, Isso, né? é o que também. falou do avião, né? Se você não coloca o oxigênio primeiro em você, para depois você salvar seu filho, os dois vão morrer. Os dois vão morrer. Então essa mãe, ela precisa cuidar dela. E eu vejo que, assim, foca muito na mãe. Então a mãe é meio que solitária ali nessa situação. Ela fica sozinha. Porque o homem, ele tende a viver a vida dele, né? Então, assim, eu não tô falando que é o caso específico, até porque não sei, né? Mas, assim, ele tende a viver ali o natural, né? Então, eu pego final de semana, eu lido da forma que dá, né? A gente via muito isso no conselho quando eu trabalhava. E, assim, é tudo muito natural. Então, a mãe fica todos os dias trazendo uma rotina que não é fácil, né? Trazendo todas as situações e esquecendo principalmente dela. E aí, ninguém lembra dela. Ninguém lembra. E aí, às vezes, nem ela lembra dela. Então, assim, isso é muito legal. Ela fica invisível nesse processo, mas quando vê, ela tá adoecida, e aí acaba que ela sufoca ali o filho, né? Por conta, né, desse adoecimento Dessa dela. falta de cuidado, né? Aquela série Mães de Pinguins. Perfeito. Retrata muito isso. Aquela mãe, eu só não lembro o nome, daquele caso, que o filho dela tem deficiência, que... Ela fica dentro da van, né? Ela fica dentro da van, ela vive por conta do filho. Então, ele até fala, né? Porque ele tem uma deficiência física e não intelectual. Ele fala, você me sufoca. Sim. Sim. É o que fala agora, né? Não sufoque o artista. Então vamos levar isso para essas mães, né, Raíssa? Acontece muito. E assim, eu queria te fazer uma pergunta. A gente já tá partindo aí pro final do pod. Queríamos ter aí bastante tempo. Mas eu queria que você me falasse assim, o que você hoje faria diferente, não faria? Ou se você pudesse ver aquela Raíssa, né, do passado ali, de um passado recente. O que você diria para ela? Então, eu acho que eu tenho muito orgulho, assim, da minha trajetória com o Rafa até aqui. Eu acho que eu vou ter muito mais pela frente, né? Mas até aqui eu tenho, porque eu acho que a gente conseguiu ressignificar tudo isso. Eu não vejo essa história com dor, com sofrimento, em nenhum momento, muito pelo contrário, né? Só com bênção, só coisas boas pra mim. Comecei a fazer parte de uma minoria, né, que antes eu não tinha nem noção, mas essa minoria que a gente fala me trouxe tantos aprendizados, né, tantas coisas boas, e eu espero que futuramente ele ocupe esse lugar de fala, que hoje eu estou falando por ele, mas eu espero que seja ele, né, ele seja protagonista da vida dele, que ele seja convidado para falar sobre a deficiência dele, sobre como ele lidou, sobre como que ele faz, e eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse ponto, né, que a gente está trabalhando para isso agora. E assim, eu acho que é o que vocês me perguntaram do futuro, né? Eu fico vislumbrando só coisa boa. Eu acho que a gente atrai o que a gente pensa, né? Se eu vislumbrar um futuro trágico, né? As coisas vão ficar muito mais difíceis. E o que era difícil, eu vou só enxergar dificuldade naquilo, né? Enxergar soluções diferentes, são caminhos diferentes. Aquele texto da Holanda, né, que depois a gente disponibiliza, porque ele é grande para ler, ele fala muito isso, né, eu cheguei na Holanda, não cheguei na Itália como eu queria, eu cheguei na Holanda, mas a Holanda tem tantas coisas lindas também, que não tem na Itália, mas na Holanda tem, e só você é capaz de ver, de vivenciar, porque tá todo mundo lá na Itália, só você tá na Holanda, mas a Holanda também tem muita coisa legal, né, então eu acho que é por aí. O que eu falaria pra mim, assim, talvez seja pra me cuidar, assim, no começo, né? No começo eu fiquei passei por esse processo do luto, estresse e tudo, e de ter esse cuidado, esse momento, e depois logo eu consegui enxergar isso e correr atrás. E hoje, o que é legal, assim, a gente falar sobre isso, né? A gente tem um grupo de mães, eu acho que tem vários, né, no Brasil, mas eu tenho um específico que são umas 30 mães que a gente conversa, que a gente é mais próxima. E a gente fala muito disso, né? Então, lá tem várias mães de várias realidades diferentes, vários contextos, mãe solteira, mãe casada, mãe com a condição melhor, mãe com a condição mais difícil, mãe que recebe o BPC, que vive do BPC da criança, né? Que é uma realidade mais complicada, mas todas compartilham as mesmas rotinas, a gente troca dica de o que fazer para estimular, o que não fazer, o que dá para fazer com o recurso que tem, compartilha material, e a gente fala dessa questão do cuidado. Eu vejo que muitas lá estão, mesmo com todo tipo de condição, estão tentando se cuidar, sabe? Estão tentando olhar mais para elas, de ter seu momento, de respirar, né? De ir pra academia, a academia tá salvando muita gente. Tá. Então, acho que, graças a Deus, essa troca de informação, as mães hoje estão conseguindo se fortalecer, né? Mesmo cada uma vivendo ali sua maternidade solitária, mas a gente consegue se comunicar e, né, melhorando isso, né? Tentando olhar para si também. É incrível a sua história, porque a gente fica
você retrata, você passa para as pessoas, você passa para nós uma força muito grande, sabe? Desde o início, e você disse aí que talvez, pelo fato do início você ter passado por algumas situações, e talvez hoje você não passaria, só que essas situações que você passou foi que te tornou, né? Você se tornou forte, justamente por conta dessa experiência que você teve lá no início. Só que a gente vê a sua evolução, seu crescimento, a sua força, e que às vezes hoje não é a realidade de muitas mães. Hoje elas se sentem frágeis, elas se sentem culpadas, elas se sentem tristes, elas entram e colocam o filho também numa bolha do qual não conseguem sair por falta de apoio, por falta de informações. Inclusive, a gente vai estar colocando o seu Instagram para essas mães procurarem, que eu tenho certeza que você vai estar podendo ajudá-las, a incluí-las também nesse grupo que você tem, né, de mães, 30 mães, para uma estar ajudando as outras. E é isso que você nos passa, uma mãe forte. Perante isso, perante este lugar que você ocupa hoje, Raíssa, se você tivesse um megafone para estar falando assim para bilhões de mães, de mulheres, que esteja neste lugar que você estava lá atrás, ou até mesmo que você esteja hoje também, qual mensagem você daria para essas mães? E que o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade. Então, a gente precisa ocupar esse lugar de fala, né, de mães atípicas, e falar. Se a gente estiver em algum lugar, uma festa com um filho, e alguma criança não quiser brincar, ou ele for discriminado por algum motivo, ou algum lugar não permitir que ele entre, que ele brinque, vou dar uma situação assim, né? Você simplesmente pegar o seu filho embora, você está aceitando aquela situação, né? Aceitando esse capacitismo aí que ainda existe na sociedade, né? Tem melhorado muito, mas ainda existe. Capacitismo que você fala é para não falar preconceito, né? Porque, na verdade, infelizmente, o que acontece é muito preconceito, né? E o capacitismo, ele, assim, vai até além um pouco, porque ele se refere ao termo de você achar que a pessoa com deficiência não tem capacidade. Né? Teve um dia que eu estava com o Rafael em um barzinho aqui de Uberaba, num playground, fui brincar, e entrei com ele porque ele tem menos de 3 anos, então estava escrito lá que a criança com menos de 3 anos deveria ser acompanhada pelo responsável. E eu queria que ele entrasse em um brinquedo, que toda criança da idade dele entra, mas eu tive que tirar o sapato, ainda tive o cuidado de tirar o sapato e ficar um pouco lá perto dentro do brinquedo, né, para conseguir, mas era um brinquedo que não tinha limitação de peso, podia perfeitamente entrar ali dentro para segurar ele, para ele brincar, para ele participar como qualquer outra criança, porque talvez uma criança de 3 anos hoje tenha condições de brincar em um brinquedo que ele ainda não tem pela questão motora, né, mas ele tem que estar ali também. Né? E aí eu fui ali para propiciar esse momento para ele, e a monitora pediu para me retirar. Aí eu falei, não, eu tô lendo aqui que criança com menos de 3 anos, a mãe, o responsável tem que ficar. Então, por que eu vou sair, né, se meu filho tem menos de 3 anos? Você tá pedindo pro meu filho parar de brincar? Eu falei, eu não vou sair, eu vou ficar. Eu fiquei até ele terminar de brincar. Depois que ele cansou, né? Era o direito dele. Era o direito dele. Né? E assim, eu vejo muitas situações, às vezes algumas mães têm medo, né, de se posicionar, ou abaixam a cabeça, não criei situação, até reclamei, fiz uma reclamação formal depois, naquele momento eu só continuei, do jeito que eu tava, falei que eu não ia sair. E a gente precisa, né, ocupar esse lugar, se posicionar, né, e em escolas também, né, eu tava pensando em qual escola colocar, eu falei, acho que todas, nenhuma tem uma preparação completa ainda, todas estão aí tentando, né, promover a inclusão, né, eu acho que desafios eu vou encontrar em todas, mas a gente não pode ter medo desses desafios, né, a gente não pode ter medo de enfrentar isso, e de se posicionar quando precisa. Então, eu acho que é isso, né, e mostrar o seu filho mesmo, síndrome de Down tem que ser mostrada, porque é só quando a gente mostra, a gente consegue desconstruir, a gente consegue ver, outras pessoas olham, e ver que todos têm uma vida normal, que podem aprender, que têm capacidade de evoluir, de crescer, de viver como qualquer outra criança, de ser feliz. E eu acredito, assim, que como eu vi outras crianças, outros Instagrams, e eu falava, nossa, parece que eu perdi o medo de ter um filho com síndrome de Down. Eu tenho certeza que tem gente que olha o Rafael hoje e fala assim, nossa, eu queria ter um filho como ele, né? Então, assim, não vou ter medo de ter um filho como ele. Não, e as birrinhas dele, as coisinhas dele, assim, que é natural, de criança, né? Então, assim, e o legal da gente falar sobre isso, Raíssa, é que a mãe não precisa esconder, né? Porque não é algo ruim, pelo contrário, é um privilégio.
né? Assim, um privilégio que poucas conseguem lidar de uma forma tão leve que você lida, né? Então, assim, nossa, nós queremos te agradecer demais, né? Eu que agradeço. Nosso tempo aqui é curto, é corrido, né, Eliane? Mas, assim, muito obrigada, né, por você ter disponibilizado esse tempo de falar do seu filho, né, de falar para outras mães, porque esse eu creio que não vai chegar só para mães de crianças que têm o filho com síndrome de Down. Porque às vezes vai chegar para mães que têm uma criança atípica, né? Que é o quê? É diferente do comum, né? Assim, pelo menos foi esse o termo que eu meio que pesquisei e vi. Porque às vezes a mãe, ela acha essa comparação que a gente traz, né? E hoje o mundo tá muito disso. Ah, se eu não for magra, eu não sirvo para a sociedade. Ah, se eu não for alta, eu não sirvo. Se eu não tiver olho claro, se eu não for loira, se eu não for isso. Então, essa comparação desde criança, isso prejudica e muito. Falsos padrões, né? Que a própria sociedade traz esses padrões da gente, né? Isso. Então, assim, muito obrigada. Nossa, foi muito importante para nós. Nós vamos deixar aí seu Instagram, tudo seu aí que você disponibilizar pra gente. Vai estar aí na nossa legenda. Então, assim, muito obrigada mesmo, tá? Por você ter disponibilizado esse tempo. E, com certeza, igual eu te falei, eu sou uma fã, né? Na hora que aparece, é um dos primeiros stories ali que eu vejo. Eu falo, deixa eu ver o que ele vai aprontar hoje. Ah, ele não saiu do carrinho. E é natural, né? É uma criança linda, é uma criança que faz birra como qualquer criança, que tem as coisinhas de criança mesmo. Então, assim, obrigada por mostrar para outras mães que pode ser normal e que pode ser leve a vida delas. É isso aí, Raíssa. Nós adoramos ouvir a sua história, tá? Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar várias pessoas, que vai estar ajudando, vai estar auxiliando. E muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Gente, se inscreve no canal, ative as notificações, dá muito like. Fala aí pra nós o que você achou, né? Se você conhece uma mãe, um pai, gente, eu quero frisar muito sobre isso. Pais de crianças atípicas, assistam também esse episódio, tá bom? Que vai ser muito importante, porque às vezes você tá deixando um peso muito grande sobre a sua companheira ou sobre a mãe do seu filho, e o seu filho precisa de você, tá bom? Então é isso, gente, não percam os próximos episódios, né, Eliane? Será incrível. Que vai estar aí muito legal com essas histórias tão lindas aqui em Uberaba, histórias que inspiram.